Fala galera, beleza? Eu sou Henrique Corbeira. No vídeo de hoje vocês vão ver como fazer aí uma cópia em resina usando a espuma PU como preenchimento. Então vai ser uma peça oca e depois a gente injeta nela a espuma PU. Então segue no processo aí. Eu vou utilizar dois tipos de resina. Primeiro eu vou fazer uma com resina cristal, eu vou mostrar para vocês como não dá certo e uma possível solução, e depois com a resina de laminação, que seria o correto para esse processo. Me segue lá no Insta, Henrique Corbeira, segue também a rede @redelize e bora pro vídeo. Então, primeiramente, a gente vai colocar um pouquinho de resina cristal, um pouquinho de calcita e microesfera oca. Todos esses produtos tem na loja da Redelize. Vai dosando. E eu faço duas misturas, uma com mais calcita e outra com mais microesfera. Vocês vão ver que é maior o volume com a esfera oca, porque ela é mais leve, então você consegue colocar mais, porém não é recomendável usar ela sozinho. Aí para ficar igualado, eu misturo as duas, faço uma mistura só, né? Compenso ali, observando o escorrimento dela e adiciono um pouquinho de DMA. O DMA é um acelerador, né, de resina que vai acelerar a cura, vai ser importante para a nossa peça. E eu pigmento um pouquinho também. Aí eu separo duas pequenas partes e vou aplicando um lado do molde, depois do outro lado do molde, tomando cuidado para não sujar as bordas. Tem que tomar cuidado com os cantinhos. E aí vai pincelando sem sujar as bordas na primeira camada, observando todos os detalhes. Se sujar a bordinha, limpa. Depois que gelificar, faz mais uma camada. Pode sujar a bordinha aí agora, mas tem que fechar o molde antes de gelificar. Como esse molde é muito grande, eu vou usar uma catraca de cinta para fazer o fechamento, para ter o fechamento bem justinho, só elástico não ia dar certo. Depois eu crio um gel um pouquinho mais líquido, com mais DMA e aplico dentro do molde ali, eu vou girando. Depois, só separar volumes iguais da espuma PU. A espuma PU é bicomponente, tem um vídeo meu aí que eu fiz a manopla que eu mostro um pouquinho da espuma PU aí, utilizando. São dois líquidos, agita bem a parte A e a parte B, separa partes iguais, joga em outro recipiente e mistura com propriedade. Gente, tem que misturar muito bem, muito rápido e forte. Não pode deixar o resto no fundo. E aí eu jogo, né, pelas bordas ali, para ele já dar uma sentada. E essa medida deu, digamos que a conta exata para fazer a peça. Vira o molde de cabeça para baixo e aí vocês podem ver a força que a espuma PU tem. Ela levantou a peça. Esperei umas 2 horinhas e abri. E aí eu dei de cara com o meu primeiro problema. A primeira camada de resina não curou. A peça está rígida, mas não curou. Esperei no outro dia e mesmo assim, por mais que esteja um pouquinho mais curada, ela não curou. Vocês podem ver aí que sai a marquinha no meu dedo. Então assim, a primeira superfície não curou. E por que isso aconteceu? Inclusive deu um erro
né, em algumas partes, porque vazou a espuma PU por ela ser muito forte, justamente porque a resina não curou e ficou muito fraquinha ali. Então, como resolver isso? O que acontece? A resina cristal pura, apesar de eu ter colocado um pouquinho de DMA, Foi pouca quantidade, foi muito pouca quantidade. Foi pouca a quantidade que eu coloquei? Não foi suficiente para gerar calor ali naquela superfície e fazer a cura. Tanto que hoje essa peça está curada. Já tem alguns dias, então assim, hoje ela curou, porque querendo ou não, depois de alguns dias, mesmo com pouco catalisador, o que for, a resina vai curar. Então assim, por isso que normalmente a gente sempre vai falar ali para você ter 5 a 7 dias ali de folga para sua peça estabilizar. Então, se eu tivesse esperado no molde 5 dias, ela teria saído curada, porém esse erro já teria acontecido porque eu joguei a espuma enquanto ela não estava curada. Então, como eu posso resolver isso? A minha principal dica, você vai fazer um gelzinho com a massa plástica. Você vai pegar um pouquinho de resina, um pouco de massa plástica e vai fazer ali até o ponto que ela fique pincelável, assim, ela vai ficar bem ficar bem grossinha e você consegue pincelar. Por quê? A massa plástica, ela já tem na composição dela todos os aceleradores que precisa para secar em pequenas quantidades. No uso automotivo, você aplica a massa plástica em pequenas camadas, então ela precisa secar. Então ela já tem alguns aditivos que fazem ela secar em pequenas camadas. Então se você, em vez da calcita, utilizar a massa plástica, que é feita à base de resina poliéster, você vai conseguir fazer essa camada fina, oca. Essa peça não vai perder, eu vou fazer um efeito desgastado nela. Você vai conseguir fazer uma peça fina, oca, usando a resina cristal. Se você for usar a resina de laminação, que a gente vai ver agora, você não precisa usar a massa plástica. Mas se você só tiver resina cristal, substitua a calcita por massa plástica, que aí vai dar certinho. Ou você vai ser obrigado a fazer uma camada mais grossa e esperar pelo menos 24 horas. Beleza? Então serve aí também um exemplo que pode acontecer mesmo aí com quem às vezes já está bem experiente aí. Eu confesso que eu não esperava esse erro. Com a resina de laminação a gente faz o mesmo processo com a calcita, um pouquinho de microesfera, pigmento e aí eu não preciso do DMA. Mas se você quiser acelerar um pouquinho, você pode colocar um pouquinho de DMA. Mas sempre, pessoal, gotinhas. Pouquinha quantidade, vai entendendo, porque se você pegar um grande volume e colocar DMA, ele vai esquentar muito. Então, assim, sempre. O volume é grande, coloque pouco catalisador e pouco acelerador. Se o volume é fino, é pequeno ou ele é estreito, mais catalisador e aí pode colocar DMA. Repetimos todo o processo. Eu reforço lá de novo com o gel dentro do molde, limpo toda a borda. Aí, como teve o probleminha de furar a peça aqui com a espuma, eu já engrossei um pouquinho mais essa peça por dentro, então assim, ela já ficou um pouquinho mais pesada, mas tem 200 gramas essa peça, então é uma maneira legal de economizar resina. E aqui eu estou fazendo um processo de slush, né? Eu chamo de slush, não sei nem se existe mesmo esse nome, eu aprendi assim, que é você movimentar a resina dentro do molde, né, com a mão, é uma rotomoldagem ali manual. Então eu vou fazendo isso até ela curar. Então eu coloco o DMA para acelerar esse processo, né? Então 5 minutinhos ali ela já está pronta. E depois eu faço um gelzinho mais grosso usando massa plástica ali para ela curar mais rápido.
eu preciso ter aquela estrutura bem firme porque eu vou remover a espuma dali depois. Então faço o processo da espuma, que é muito legal ver, né, a espuma crescendo. Lembrando que a espuma é partes iguais no volume, tá? Se for no peso, não são partes iguais, então é melhor fazer no volume. Eu meço ali com um copinho de café, inclusive deu a medida exata. E temos aí a cópia perfeitinha. Ela acabou vazando embaixo porque eu tombei o molde e a espuma quis subir de novo dentro do molde. Depois é só cortar o excesso, guardar sempre o molde bem encaixadinho. Tem que lembrar disso, se o molde ficar torto ele pode deformar. E aí a gente tem a nossa cópia levinha, perfeitinha. No próximo vídeo eu vou dar dicas aí de como tá dando acabamento nessa peça e preparando ela para pintura já utilizando o aerógrafo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, lembre de deixar aí nos comentários. E lembrando que isso aí é uma técnica que você vai usar em peças maiores, peças que têm ângulos propícios, né? Se ela tivesse muitas curvas ali, não seria ideal usar espuma PU. De repente já seria o ideal fazer com ela fora do molde, que aí você consegue fazer alguns respiros, né? Se no caso dessa peça ela tivesse, por exemplo, o braço, então talvez seria um problema fazer isso com a espuma PU dentro do molde, porque poderia não chegar dentro do braço. Então é importante avaliar se é viável. E como muitas pessoas fazem, pode tirar dúvida comigo lá no Instagram, tá passando aí na tela. Pode mandar mensagem para a Redilize também. Lembre de se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho, deixar o seu like e até o próximo vídeo, onde eu vou estar mostrando aí dicas de acabamento aqui, como fechar o fundo com resina para não ficar aparecendo a espuma e ficar bonitinho. E dicas novas, né? Assim como eu dei da coletânea do link que está aí, o Bedu vai deixar no cardzinho. Então, eu espero que gostem, acompanhem aí, ajude a compartilhar e até o próximo vídeo.